Um canal, podcast Profissão Mundo, que fala de tudo para o seu crescimento como pessoa e como profissional, talvez de uma maneira que você nunca tinha visto e talvez não conhecesse. Eu quero falar para você de um canal sobre BPO financeiro, que talvez você não saiba, não conheça o que é o BPO financeiro, mas tem impactado ali a vida de muitas pessoas acompanhando esse conteúdo do meu amigo. E são dois canais extremamente diferentes um do outro, mas a gente está aqui para poder te explicar um pouco mais desse projeto, porque que eu e o Renato estamos conversando aqui com você e o porquê que vale a pena você participar desse vídeo e ver alguns minutinhos, porque o que o Renato vai explicar agora é exatamente isso. Por que você vai ficar nesse vídeo? Eu sei que você pode achar que são duas áreas completamente diferentes, mas em conversas assim, pela amizade que a gente pegou, a gente percebeu que dois propósitos que poderiam se unir e se tornar um propósito impactante e que pode transformar a vida de outras pessoas, assim como acredito tem transformado as nossas vidas, né, Guto? Tudo que a gente tem criado. Não, e é engraçado que vai muito além do que só negócio, só canal, assim, tem a ver com pessoas, né? E todo mundo que está aqui, ou fazendo algo, trabalhando com algo, querendo ou não, está sempre lidando com sonhos, mesmo que esteja acordado. E esse desejo de unir esses propósitos é o que casou a criação desse projeto. E o intuito desse projeto unicamente é fazer com que a gente possa alcançar pessoas que queiram ou serem pessoas melhores, né, ou serem úteis e fazerem alguma diferença no mundo. E foram esses propósitos que uniu esses dois canais. E deixa, Renato, explica um pouco mais dessa união, dessa dinâmica e por que a gente está fazendo esse projeto. A gente tem conversado ao tempo sobre, como o Guto falou, ser útil e ser uma pessoa melhor. Dentro do que eu pude criar no Profissão Mundo, a ideia de crescer como pessoa, ser uma pessoa melhor, buscar e chegar nas informações que, infelizmente, no decorrer da vida ali, do currículo escolar a gente não tem, e parece que falta, né, durante a vida, gestão emocional, conhecimentos adicionais que a gente deveria, assim como o Guto na área com o BPO, em que a ideia dele é ser útil, e eu tenho convicção, Guto, conhecendo assim um pouco mais, o quanto as pessoas não têm essa informação sobre o quanto o BPO influencia no crescimento profissional de uma empresa, em ser útil para a sociedade de verdade, né? Assim, Renato, eu confesso para você que 2 anos ali no café, o que eu descobri? Que eu entrei de gaiato no navio. Por quê? Eu fui com o intuito de ajudar as empresas, porque elas precisam de melhoria, precisam ter esse conhecimento financeiro, mas eu sempre me deparava com pessoas, e eu me deparava com 2 tipos de pessoas. Ou os empresários que procuravam serviço e poderiam enxergar na minha empresa uma solução, ou profissionais que queriam oferecer a mesma coisa que eu ofereço. E ambos perdidos. Porque o que a gente vende, muitas das vezes, não é serviço, é confiança. Vamos ser sinceros, Renato. Você liberaria o acesso da sua conta bancária para que eu pudesse organizar alguma coisa para você? Se você não me conhecesse, se você não tivesse confiança? Ia ser difícil, né? E o que acontece? As pessoas lidam muito com sonhos. Então eu percebi que, ao tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, e aqui é uma máxima, né, a chamada regra de ouro, eu identifiquei que mesmo falando de BPO financeiro, mesmo falando de negócios e estratégias, vai muito além, porque a gente está lidando ali com sonhos, com aflições, com conflitos, com despesas, com, poxa, eu preciso dar o melhor para minha família, eu preciso resolver o problema da minha empresa porque sempre eu estou no zerado, mas sempre são pessoas. E nessa dinâmica de querer ser útil, eu percebi que não é só falar de financeiro, vai muito além. E por isso que eu sempre quis trazer pessoas de fora, e foi onde eu acabei te conhecendo, né? Foi onde a gente acabou trocando muitas ideias. Eu falo para vocês, olha, ter contato com Profissão Mundo e ver a maneira com que o Renato fazia as coisas era interessante, porque ali ele vai muito além do feijão com arroz e ele vai muito além do que só furar uma bolha. Você conversa com quantos países hoje já, Renato? Hoje, assim, com profissionais de países diferentes, são pelo menos já 5, mas, assim, brasileiros e portugueses espalhados pelo mundo, eu diria que eu já conversei com pessoas em todos os continentes, trabalhando desde o Japão, Austrália, Europa como um todo.
E tem sido uma experiência incrível. Por isso, acho até que esse projeto em que a gente vai se unir forças para compartilhar com vocês, vai ficar interessante, porque são 400 episódios ao vivo quase no Profissão Mundo, e cada vez mais eu percebo o quanto a gente perde a oportunidade de aprender com uma conversa, com um bate-papo. Muitas vezes a gente deixa tão quadradinha a forma de aprender, né, Guto? E perde a experiência, a possibilidade de um bate-papo. E não estou falando não só num podcast, mas às vezes com alguém que você trabalha, com algum familiar, uma pessoa que pode te acrescentar muito. E essa é a nossa ideia, juntar pessoas que têm um conteúdo de valor para compartilhar, e para que a gente monte esse pequeno quebra-cabeça da vida, né? Em que ter sucesso, independente de como a gente chama sucesso, é uma soma de várias partes. E imagina se a gente pudesse pegar esse quebra-cabeça, encaixar cada pecinha com cada pessoa que vai vir aqui compartilhar um pedacinho da sua história com a gente, além, claro, da minha participação e do Guto. É mais ou menos isso que a gente está pensando em compartilhar, né, Guto, com as pessoas que acompanharem aqui o projeto. Basicamente, para vocês não ficarem perdidos, eu e o Renato seremos os hosts, a gente vai estar conduzindo essas dinâmicas. E o que é mais interessante? O Renato, você está onde, Renato? Você está no Rio, né? Estou no Rio de Janeiro. Eu sou de Brasília e estou em outro local bem distante. E olha só que interessante. Se não fosse o advento da internet, essa facilidade de comunicação, a gente não estaria tendo essa liberdade, esse alcance e essa conversa. O que a gente está querendo propor para vocês? Que não necessariamente você precisa pagar algo para participar do projeto e absorver muitas coisas boas que a gente quer oferecer. E se tiver que pago alguma coisa, um conteúdo mais significativo, ele vai valer muito a pena, porque ele é bastante pulverizado em várias áreas. E essa entrega de pessoas, situações e visões que você só teria, como é que você fala, num ambiente de network muito selecionado pelo tempo, pela sorte, muitas das vezes, né? Quanto que a gente viajaria para Portugal para poder trocar uma ideia com alguém? Então, assim, essa dinâmica com que a gente foi maturando ao decorrer desses anos de canal, e principalmente a Profissão Mundo, que vai trazer muito mais em relação a isso, né? Eu só sou o rostinho bonitinho aqui da gravação, mas a ideia é exatamente essa, né? Então, assim, como que a gente vai fazer, Renato? Como é que vai ser a dinâmica desse projeto, né? E como que as pessoas poderão participar? Então, olha, pessoal, a partir do dia 2 agora de junho, toda segunda-feira, às 19 horas Brasil, 23 horas Portugal, e quando tiver horário de verão em Portugal, a gente vai ter ali um bate-papo gratuito para compartilhar com vocês, com pessoas especiais pelo mundo, em diferentes partes, em que a gente vai chamar isso de Projeto Profissão Mundo em um café, em que a ideia é compartilhar nossos propósitos, o meu e do Guto, de ser uma pessoa melhor e de compartilhar coisas úteis para quem acompanhar essas conversas. Então, não é gratuito, não tem nenhum investimento. A gente vai falar, claro, sobre uma comunidade, sobre algo que você possa ter depois com a gente aqui, mas é gratuito para que você possa receber esse conteúdo de muito valor e espero impactar de forma positiva a sua vida, assim como tem impactado as nossas vidas, né, Guto? Agora, assim, quando ele falou que não vai ter nenhum investimento, não significa que você que queira ajudar e participar do projeto não possa fazê-lo. Você pode. Porque, assim, qual que é a ideia aqui? A união de dois propósitos. Ser útil e ser uma pessoa melhor. Você também pode fazer isso impactando a vida de outras pessoas. Então, como é que você pode participar? Você pode participar simplesmente entrando ao vivo e fazendo a pergunta e acompanhando toda essa jornada. Você pode assistir isso daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, porque são conteúdos atemporais. E você pode patrocinar essa ideia, patrocinar esse projeto e trazer algo de significativo. Porque esse projeto ele vai ser meio que uma novela, né? Vai ser meio que uma série. A gente vai ter ali uma quantidade, acho que 20 episódios, né? 20 episódios, 20 episódios nessa primeira temporada. Nessa primeira temporada, 20 episódios. Uma coisa que a gente garante para você, tanto o Renato quanto eu somos persistentes e constantes. Isso a gente ninguém pode negar, né? Ninguém pode negar essa parte. Ninguém pode negar essa parte. A trancos e barrancos,
sem saber fazer, mas com desejo único ali de melhorar a cada momento, a cada instante. A gente está aqui fazendo e é por esse motivo que, mesmo não tendo facilidade com a câmera, mesmo não tendo os melhores equipamentos, a gente acredita que a gente ainda pode entregar muito. E você está participando do começo dessa dinâmica. Então, assim, é claro que vai ter possibilidades e meios de você poder ajudar, com certeza. Coloca uma pessoa, faça um comentário, convide alguém, compartilha, dá um like. Isso já são coisas práticas que você já pode estar auxiliando esse projeto desde agora. Convida pessoas, Guto, olha, Renato, tem essa pessoa que faria muito sentido entrar dentro do projeto. Chama ela para a gente poder fazer uma prévia, conversar com ela e trazer ela para um desses episódios também. E se você quiser patrocinar de alguma forma, imagina que só, que interessante. Como a gente vai tentar tocar vários aspectos e várias áreas, porque nós queremos que você seja uma pessoa melhor e útil e, com certeza, assim, possa crescer pessoalmente e profissionalmente, vai ter vários assuntos aqui que possa favorecer alguma solução, alguma coisa que você queira apresentar, sem sombra de dúvidas, mas com esse ideal. Né? Então, olha, quero deixar o convite aqui para vocês, para que você possa acompanhar essas nossas conversas, esse projeto, o desenrolar desse projeto. Podcast Profissão Mundo ou Café com BPO, qualquer uma das duas redes, você pode acompanhar mais sobre o projeto, ou acompanhar, claro, o Guto César ou o Renato Lopes, né, que é o Profissão Mundo, ou, independente da rede social que você estiver acompanhando esse vídeo, vou deixar aqui um link, um formulário aqui para, se você quiser ser lembrado dos episódios ao vivo, sempre que estiver acontecendo um episódio ao vivo, a gente não vai te perturbar, vamos só mandar uma mensagem ali, olha, começou mais uma conversa aqui, um bate-papo ao vivo, porque como o Guto falou, a gente quer que você participe, quem sabe, a sua dúvida é a dúvida que vai impactar a vida de milhares de pessoas, então convido você a deixar o seu comentário, a sua pergunta em cada episódio ao vivo, não é isso, Guto? É só que tem um desafio, tá, pessoal? Imagina só, eu tenho uma dinâmica, uma visão de como as coisas devem funcionar, o Renato tem outra. Ele está tentando me convencer de que as pessoas participando ao vivo é totalmente diferente. Eu não sei se, de fato, você entrando ao vivo vai fazer uma diferença. Você pode perguntar algumas coisas, isso eu consigo imaginar. Mas eu sei também que isso aqui pode impactar muito essas pessoas que estão com conteúdo gravado, porque o que a gente está falando agora vai ficar no legado, dentro do que a gente está querendo propor. E o tempo vai mostrar a nossa constância. Então, uma maneira simples, que eu gosto muito, na descrição a gente vai deixar um formulário para poder facilitar a sua vida. Se você não gosta de formulário, a gente vai deixar o link dos canais. Se você quer ser lembrado por uma notificação, segue o formulário. Se você não gosta de formulário, segue o link dos dois canais para você poder seguir. Lá você pode ativar o sininho e ficar por dentro. E se você, de alguma forma, quiser acompanhar algo um pouco mais, ou entender um pouco mais do projeto, vão ter mais descrições, mais links para que você possa ver o que a gente colocou. Basicamente, a gente quer facilitar. E a maneira com que a gente encontrou mais acessível foi justamente usar destas plataformas que a gente tem uma maior representatividade. Tem muito público aqui do LinkedIn, muito público do YouTube e do Instagram também, só que ambas são muito acessíveis. Então, ela vai servir e a gente vai tentar encaixar para todos vocês. Então, ó, projeto Profissão Mundo e um Café, eu aqui com meu amigo Guto, não perca, tenho certeza, vão ser só conversas muito especiais, tá? Link na descrição ou acompanhe nossas redes sociais. Isso. Finalizamos?